Senhor, meus irmãos, hoje nesta manhã iremos ler no livro de Jeremias 33, versículo 1 a 3, para que compreendamos o quanto é perigoso você tirar uma frase do contexto dela. O valor de uma frase, você só vai perceber o seu real sentido dentro da contextualização. Se você tira uma frase do contexto, ela pode ganhar outro sentido. Vamos ler Jeremias 33, 1 a 3. E diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. É o Senhor. Clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamas a mim. O que mais eu tenho visto é pregadores tirando a frase do contexto e pega apenas o versículo 3. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas quando você contextualiza essa frase, quando você pega essa frase dentro do contexto, você vai perceber com todas as letras que foi uma exortação enfática, incisiva, decisiva de Deus ao profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. Naquele tempo, Jeremias, para quem não se preocupa em saber, mas ele era contemporâneo do profeta Ezequiel. Então eles dois eram contemporâneos. Sendo que Jeremias, por profetizar, que Deus usara ele para profetizar em benefício de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei deu aos oficiais a ordem de guardar Jeremias, quando na evasão que viesse depois, guardar Jeremias aonde Jeremias quisesse. Deu a Jeremias o direito de escolher onde queria ficar. Mas isso, na sua própria pátria, na sua própria terra, Jeremias sofria muito. Foi jogado no calabouço, não pelos babilônicos, mas pelos seus próprios da sua pátria. Pois ele pregava a verdade, mas a verdade incomoda. A verdade não se pode mais, as pessoas dizem que pregar a verdade. Certa feita, eu chamei a atenção de um pastor amigo meu. E ele me disse: Juraci, se eu for pregar a Bíblia como ela é, não vai ficar ninguém na igreja. E eu disse: pastor, é aí que o senhor está enganado. Quem segura jovem na igreja não é fazer shows na igreja, não é festa para Jesus, nem que todo mundo pulando o verdadeiro carnaval. A Bíblia diz que quem mantém o homem firme é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá raízes e raízes profundas, para que na hora dos vendavais o cristão esteja firmado, arraigado, fé, firme. É por isso que tem uma história que não está na Bíblia, mas está no... Esse Flávio José faz questão de citar como história no livro História dos Hebreus, a história dos irmãos Macabeu. É uma história linda, maravilhosa. A fé daqueles irmãos. Ele cria no Deus Todo-Poderoso. Pois o rei matou um a um dos irmãos dele,
da família, tentando eles negar ou fazer eles comer carne de porco, e eles não comiam, porque era aquela questão da lei. Judas Macabeu, mesmo sabendo que era um líder, mesmo sabendo que naquela batalha ele ia morrer, e alguém pergunta se não era a hora dele se entregar. E Judas Macabeu diz o seguinte: que o sol jamais verá eu virar as costas contra o inimigo que tantas vitórias conquistei sobre eles. Ele morreu lutando. Então tem essa fé, esse conhecimento. Então eu não posso descontextualizar. Tudo que eu quero tem que estar dentro do contexto. E aqui estava o profeta de Deus no período babilônico, aquele período, antes da invasão de Nabucodonosor à Babilônia, porque quando Nabucodonosor invade a Babilônia, que faz parte dessa leva, dessa primeira leva, ele foi tratado com muito carinho pelos babilônicos. Mas enquanto isso ele começou a sofrer. Foi jogado no calabouço. O grande homem de Deus, o profeta Chorão, o profeta Jeremias. E você percebe nesse versículo que em certo momento... Irmãos, deixa eu falar alguma coisa interessante. Pouca gente analisa isso, mas a dor, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a dor momentânea, dependendo do tamanho dessa dor, pode tirar a visão de Deus. Mas, Juraci, isso é possível? É. Não foi João que escreveu a seguinte frase? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi João que disse: aquele que mandou eu batizar me disse que aquele a quem veio o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba e pousar sobre ele, a esse o batizai, porque é esse o meu filho? Não foi João que escreveu: e ouvi uma voz que dizia: eis meu filho amado, a quem me comprazo? Pois bem, esse mesmo João, quando estava preso, a dor do desprezo, do isolamento, do cárcere frio, ou quente, eu não sei, levou a João a ter dúvida se aquela pessoa, que todas aquelas as afirmativas dele, todas aquelas narrativas contundentes eram verdade. João já não tinha mais certeza. E a Bíblia diz que João pegou 2 dos seus discípulos e disse: vai até ele. E lá você pergunta se é ele mesmo ou se esperamos outros. E aqueles discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, o nosso mestre mandou vir ao Senhor perguntar se é ao Senhor mesmo ou se esperamos outro. E Jesus naquele momento disse: vem ver. Jesus fez todos os milagres que só Deus poderia fazer. E Jesus disse: volta e diz a João o que tu viu e o que tu viu. A resposta de Jesus foi a ação do verbo. Outro grande homem de Deus que a dor mudou o curso da sua vida. Um dos maiores profetas de Deus, o profeta Elias. Uma notícia mal dada por um dos seus colaboradores levou o profeta a entrar em profunda depressão. E o profeta Elias esqueceu coisas que Jesus fizera horas antes e pediu para morrer. A dor pode tirar a direção do Senhor. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, por que você está falando isso? Porque era o que estava acontecendo com Jeremias. A Bíblia mostra que naquele sofrimento, naquela angústia, o profeta Jeremias deveria ter perdido a noção, a direção de Deus. E o profeta Jeremias começa a clamar a outra, não sei que autoridade era, mas ele começou a clamar não a Deus. Mas Juraci, como é que prova que Jeremias não estava clamando a Deus? Porque existe um artigo que identifica isso. No capítulo 13, há um artigo, porque diz assim: clamas a mim. A resposta de Deus, ela é muito clara dentro do texto.
Os 2 versículos, primeiro, Deus afirma para Jeremias que tudo aquilo que estava acontecendo foi ele que conseguiu. Foi o projeto dele, foi a ação dele, foi permissão de Deus, tudo aquilo. Deus diz a Jeremias no capítulo 1 e no versículo 1 e no versículo 2, do capítulo 33, que ali era permissão dele. E no versículo 3, Deus diz a ele, clamas a mim. E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se Deus disse que Deus não erra, pois ele é onisciente, onipresente, Deus sabe todas as coisas. Se Deus diz, clamas a mim, é porque ele estava clamando a outra pessoa. Então, o perigo de você descontextualizar um versículo é que ele perde o valor real. Ele perde a mensagem que ele traz. Eu não posso dizer clamas a mim, sim, mas clamas a mim, por que clamas a mim? Eu sei, quando eu digo clamas a mim, é porque eu estou clamando a outro. Então, quando você for ler Jeremias 33:3, não se esqueça que ele tem um contexto. Não se esqueça que quando você tira um versículo do contexto, ou até uma história do contexto dela, essa história perde a sua mensagem que deveria passar. Então pense nisso. Que Jesus os guarde, proteja, que tenha um dia extremamente abençoado na presença do Senhor. Saiba que para o seu dia tá bem, para ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, depende muito de você. Depende muito das suas ações, depende muito dos seus atos. Você é responsável por tudo que acontece na sua volta. Eu tenho livre arbítrio e posso escolher. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Um bom dia na paz do Senhor.